E aí galera, bom dia! Estamos retornando aqui com vocês para dar continuidade ao assunto que a gente já começou, né? Na última aula a gente falou que vamos estudar esse período da filosofia clássica, onde três figuras são fundamentais: Sócrates, Platão e Aristóteles, e vamos começar por Sócrates. Na verdade já começamos, né? Como vocês sabem, ele foi um cara tão fundamental na filosofia, ele foi uma espécie de marco tão grande que a filosofia ela ficou didaticamente em sua divisão temporal conhecida como pré-socrática, socrática e após, né? Sócrates, ele que não deixou nada escrito, como a gente já viu, foi um grande personagem de Platão, mas não apenas um personagem, né? Ele de fato viveu, conviveu, foi uma inspiração para Platão em seu pensamento. E Sócrates, ele vai ser aquele cara que vai mudar o paradigma, mudar o debate filosófico, antes tido como um debate cosmológico, enquanto uma preocupação com a física, com a explicação e ordenação do cosmos, do mundo, de maneira geral, da natureza, e aí ele vai mudar o centro do debate, que agora vai ser o homem. A gente pode dizer que é um pensamento mais antropológico, é um pensamento voltado para o antropos, ou seja, o que de fato nós somos. Antes de descobrir o que é esse mundo, o que é essa natureza, o primeiro passo é descobrir quem somos. E aí vem aquela frase: conhece-te a ti mesmo. É o conhecimento de si, é o conhecimento do seu interior, daquilo que nós somos, da nossa essência, que vai de fato nos dizer, inclusive muitas das visões que a gente tem sobre o mundo, sobre as coisas, de muito mais de nós mesmos do que das coisas a qual nos referimos. Então é preciso que a gente se conheça, precisa esse conhecimento interior da nossa psique, né? Para Sócrates, o homem ele é uma constituição, né, de corpo e alma, e a nossa parte essencial é a alma, é a razão, é onde está a racionalidade. O corpo é algo efêmero, passageiro, algo que passa. Muitas vezes é até um cárcere dessa alma que quer ser livre, que quer pensar puramente, que busca as essências, que busca a verdade das coisas. Sócrates é um cara que o grande objetivo dele era alcançar a verdade. Para alcançar a verdade sobre as coisas, era primeiro preciso alcançar a verdade de si. O que é de fato é o homem? Essa alma, essa razão, essa racionalidade que nos caracteriza, que é a nossa essência, aquilo que de fato somos. É através dessa alma que nos possibilita conhecer as coisas verdadeiras, imutáveis, as coisas eternas, certo? Isso tem um aspecto tanto de uma teoria de conhecimento, mas também de uma ética, porque se nós somos seres racionais, precisamos agir conforme a razão. Todas as vezes que a gente age pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos, a gente está agindo contrário à razão. Você pode prestar atenção, né, quando a gente diz assim: eita, fulaninho estava tão estressado que perdeu a cabeça, tirou ele do sério, perdeu a razão. Ou seja, ele cometeu algo que transgride o limite da racionalidade. Ele não agiu conforme a sua essência racional, aquilo que nós somos. Ok? E essa sabedoria de vida, ele era uma inspiração para muita gente, era considerado um grande sábio da época. E de certa vez ele, como de costume na época, frequentou, né, foi ao oráculo de Delfos, um ambiente onde se acreditava que os deuses, né, faziam profecias ou contava algo que era verdadeiro, que iria acontecer, algo desse tipo, né, uma crença da época. E esse oráculo disse, né, não, Sócrates, parafraseando, né, não exatamente assim, né, com essas frases, mas Sócrates, você é o cara mais inteligente, o cara é você, é o grande sábio. E aí ele via, não, tem pessoas muito mais sábias do que eu, políticos,
pessoal, né, que frequentava a água, os debates, tantos sofistas e tal. E aí pessoas com boa arguição, como eu poderia ser o cara mais sábio? Entretanto, apesar de não se aceitar enquanto esse sábio, né, ele não poderia recusar algo que foi uma divindade que falou para ele. Então, ele começa a pensar sobre isso e percebe uma coisa: ó, a sabedoria muitas vezes consiste no reconhecimento de que eu não sei de tudo e preciso continuar aprendendo. Muitas pessoas da época, muitos sábios, já se achavam: eita, não, eu sei de tudo, não, eu sei a verdade, eu sou um detentor da verdade, não, eu conheço. E por achar que já conhecia, por achar que já a verdade ali já estava estabelecida, não buscava mais conhecer, não se questionava, não corrompia paradigmas, né? Ficava fechado ali na sua visão de mundo. E Sócrates não, era aquele cara que interrogava, que questionava, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, ele sintetizou o seguinte: ó, é só me reconhecendo ignorante, no sentido de que eu não sei de tudo, que eu posso continuar aprendendo. Só pode aprender aquele que reconhece que necessita aprender. Quando eu acho que eu já sei de tudo, eu me fecho em minha ignorância. Então, é aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei. Não é que Sócrates, ele era, não, eu vou fingir aqui de bonzinho e tal, ou que realmente não sabia de nada. Não, é só sei que nada sei que outra pessoa não possa saber, só sei que nada sei que outra pessoa não possa vir a aprender, só sei que nada sei que eu ainda talvez não possa vir a aprender. Ou seja, a gente sempre tem que estar disposto e aberto ao conhecimento, né? E quando Sócrates entrava no diálogo com os jovens da sua época, muitas vezes, inclusive com os sofistas, e aí a gente vai ver, né, que há um grande embate aí entre Sócrates e os sofistas, que as pessoas não se importavam com a essência das coisas, com aquilo que a coisa é, com a verdade que estava presente, por exemplo, no conceito de justiça, de amor. O que é o amor? O que é a justiça? O que é o belo? O que é a felicidade? Então Sócrates, ele questionava os jovens, os sofistas da época, e começava a dialogar com eles, né? E ele desenvolveu um método socrático. E que método é esse? Eu estou falando isso aqui tudo, mas eu sei que você em algum momento já viu, e a gente sabe que aqui é uma grande revisão, certo? Esse método socrático, justamente ele consiste em, ao iniciar um diálogo, onde as pessoas já vinham com suas ideias prontas e acabadas, ele fazia a pessoa perceber que não era bem assim. Será que de fato essa certeza ela não pode ser quebrada? Será que esse conhecimento é seguro? Vamos testar se esse conhecimento de fato é seguro e a essência das coisas. Então, o método ele começava com a ironia. Muitas vezes a gente entende ironia como algo vulgar, como algo que, sei lá, uma pessoa fala e aí a outra fica rindo, tirando onda, brincando, ironizando, né, soltando indireta, mas não é esse tipo de ironia exatamente que Sócrates fazia. A ironia de Sócrates era de fato perceber: rapaz, tu tem tanta certeza disso, será que é assim mesmo? E aí Sócrates começava a indagar, começava a questionar, começava a levar a pessoa a perceber que aquele conceito que ela tinha como acabado talvez não fosse bem assim. E aí Sócrates começava a questionar, a perguntar e a desenvolver problemas, né? E a pessoa ia entrando ali naquele raciocínio, naquele diálogo, né? Tá aí a frase de Sócrates que deveria ter vindo antes, mas é assim mesmo, ao vivo. Tem dessas coisas, né? Não tão ao vivo assim, mas vamos lá, vamos continuar. Esse método socrático, essa maiêutica socrática, ele começa com a ironia, que era aquela desconstrução
da ideia inicial, né? E vai levando a pessoa até uma aporia. O que é uma aporia? Poros é saída. Nosso corpo é cheio de poros, por onde sai o nosso suor. O ar, ele é um prefixo de negação, muito presente na língua grega. E aí eu vou testar um exemplo para vocês. Theos significa Deus. Quando eu digo ateu, ateísmo é a negação de Deus. Quem já fez algum tipo de cirurgia, é muito comum a gente ter a anestesia. Anestese significa sensação. Quando eu aplico uma anestesia, eu impossibilito, eu nego minha sensação. Quando eu digo aporia, poros é a saída. Então, justamente você ficar sem saída. A ironia socrática, ela deixava o cara sem saída, né? Ele começava a se questionar tanto que de repente ele percebia que aquilo que ele tinha como verdade não exatamente era algo certo. E aí ele ficava na aporia, sem saída. E a partir daí a maiêutica socrática é justamente isso. Começa com ironia, leva à desconstrução da ideia. Quando o cara percebe que aquela ideia de fato não era verdadeira, então ele vai começar também a partir do diálogo, mas algo que possibilite o outro a construir uma ideia e que seja uma ideia segura e verdadeira. Tanto que ele era tido como o parteiro das ideias, né? Sua mãe, ela tinha a arte de trazer à luz pessoas, né? Era uma parteira. E ele levava esse ramo mais para o conceito das ideias. Ele não queria ensinar, não, a verdade é isso, a justiça é isso, a felicidade é isso. Mas ele fazia a pessoa perceber, né, que aquele conceito anterior talvez não era certo, levava ela à aporia e fazia ela construir um novo conceito. Ele exatamente não estabelecia a ideia, mas ele fazia com que a pessoa chegasse até ela, né? Fazia com que a pessoa chegasse até o conhecimento. Ele possibilitava com que as pessoas conhecessem de fato. E essa é a maiêutica socrática. Começava ironizando, desconstruindo, chegava na aporia e começava um processo de construção para dar à luz a novas ideias. Então, para Sócrates, o conhecimento ele é possível. O conhecimento da verdade ele é possível. O primeiro passo para conhecer é conhecer a si mesmo. Conhecer a verdade é através do diálogo. Então, todo conhecimento ele se dá pelo diálogo, pela fala, pela conversa, em busca da verdade, em busca da essência das coisas e guiado pela razão. E é preciso que isso aconteça, porque senão tudo fica relativo, né? E aí, como assim? Será que não existe o bem? Será que não existe o mal? Será que não existe a corrupção? Será que não existe a justiça? Se o belo existe, se o bom existe, se a verdade existe, eu preciso provar. E aí, essa era a briga dele, né, com os sofistas, porque os sofistas eram pessoas na época, né, que ganhavam dinheiro, levavam a vida ensinando retórica, ensinando como as pessoas ganharem um discurso, como as pessoas vencerem um diálogo, né, como discursar bem. E para discursar bem, para ganhar um discurso, as pessoas deixavam se mover apenas pelo sentimento e não pela razão. E não importa a argumentação que fosse, não importa a verdade, o importante era ganhar o discurso. Então, enquanto Sócrates tomava no seu discurso a verdade como padrão, como a medida, os sofistas não. Os sofistas tomavam o vencer. É o próprio homem que deve ser beneficiado, independente da verdade que está ali, né? Dois grandes sofistas foram Protágoras, né? E aí o primeiro deles que a gente está mencionando aqui, Protágoras, é uma frase muito conhecida, né? O homem é a medida de tudo que existe. É até uma concepção que vai voltar na modernidade. A gente vê o homem vitruviano de Da Vinci, por exemplo,
que mostra esse homem como a medida de todas as coisas. São ideais que voltam na modernidade, que a gente vai observar, né? E Gorgias também, que era outro grande sofista, né? Que era um ceticista, a grosso modo, né? Então, enquanto para um conhecimento era relativo, para outro o conhecimento nem era possível. A gente não pode chegar a conhecer algo em si, uma essência. A gente não chega à verdade. Então todo discurso, ele de fato é relativo, ok? Então Sócrates, ele combateu veementemente, né, esse discurso relativista dos sofistas. Foi um cara que, por incomodar, né, com essa sua busca pela verdade, pela justiça, ele foi acusado de corromper os jovens, assim como foi acusado de ateísmo também. Foi julgado e para ele a morte não era uma condenação, mas era um prêmio, na medida em que ele estava morrendo em nome de um ideal. Ele preferiu morrer do que negar aquilo que ele defendia, do que negar aquilo que ele acreditava, né? Então, deram a ele uma bebida chamada cicuta, né, que era um veneno. Ele continuou defendendo as suas ideias, ele não deixou se levar pelas influências da época, né, que poderia ter libertado com ele se ele mudasse as suas ideias, os seus ideais. Não exatamente ele corrompia a juventude, não exatamente ele era ateu, né, mas as pessoas o condenaram injustamente por isso, e ele, apesar de ter uma boa eloquência, de poder se defender, de poder ter se safado desse momento aí, ele não quis negar seus princípios e morreu em nome da verdade que defendia, né? Um cara que mostra muito coragem, comprometimento, coerência, e que foi sem dúvida um grande filósofo. É isso aí, alguns aspectos gerais sobre Sócrates. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, você pode aí contar com nossa ajuda, com nossa disponibilidade. A qualquer momento, pessoal, você pode vir, tirar dúvida, e estamos juntos, certo? Então, bons estudos aí para você, e vamos que vamos.